Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Sabia que por mais que estamos em um número pequeno de pessoas, poderia ser uma saudação mais forte. Amém, igreja? Vamos ler na palavra de Deus, já que os irmãos se encontram de pé. E estaremos lendo o Evangelho de João. Os irmãos podem abrir vossas Bíblias. Evangelho de João, nós leremos o capítulo de número 5. É um texto bastante conhecido da igreja, que nós vamos estar juntos meditando na palavra do Senhor nesta noite, a respeito do paralítico de Betesda. Todos encontraram? Eu quero que a igreja apenas acompanhe, e eu estarei lendo até o versículo de número 15, e a igreja apenas medite em cada versículo, onde diz assim a palavra de Deus. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo, respondendo ao Senhor, disse: Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus então lhe disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a tua cama. E respondendo ele disse: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era quem o curara. Amém? Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Como eu disse, sentimos a falta de muitos irmãos, mas não é por este motivo que deixemos de estar na presença do Senhor para cultuar o teu santo nome. Porque se estamos aqui, é porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade de estarmos na tua presença a reuni-los mais uma vez. Observando aqui e meditando na vida da gente, esses jovens que estão iniciando na pregação, na palavra, no louvor e errando ainda, meu irmão Walter, é muito bom errar. Eu aprendi o quanto é bom errar, porque é errando que a gente aprende. A minha vida foi feita de erro, só que até hoje não aprendi, mas a gente vai aprendendo com os erros, irmãos, é muito bom, né? A cada dia que você erra, você para e reflete na sua vida
e procura não errar novamente naquele mesmo erro, e assim a nossa vida vai sendo endireitada dia após dia. Quando eu falo isso, eu falo da nossa vida espiritual na presença de Deus, o quanto é bom a cada dia nos aproximarmos mais da presença do Senhor. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos concedeu nesta noite para que pudéssemos estar meditando. Por muitas vezes já vi pregadores pregar e muito me alegrava com esta mensagem, ao meditar na história deste homem. Que tão grande fé teve este homem, que durante 38 anos esperando por um milagre em um mesmo local. E sempre eu meditava nesta mensagem, a mesma mensagem, procurava entender, mas aquilo falava profundo no meu coração. Eu queria alcançar um pouco da fé que tinha esse homem e esperar com tanta paciência a receber o milagre para a sua vida. Então, um certo dia, me aprofundando nesta mensagem, quis entender, e além desse pequeno texto que narra a história deste homem, que nem sequer é citado o seu nome, simplesmente o paralítico de Betesda. E o Senhor então nos trouxe ao conhecimento, através de pesquisas, de estudos, algo profundo desta mensagem, e que eu quero expressar para a igreja nesta noite. Amém? Ao texto do qual lemos nesta noite, vai nos dizer a palavra de Deus, que em uma certa vez em que o Senhor Jesus mais uma vez subia a Jerusalém, como era de costume, ele está participando daquelas festividades, desta vez era uma festa da Páscoa. Diz a palavra de Deus que o Senhor, juntamente com os seus discípulos, sobe até Jerusalém, e ao entrar em Jerusalém, diz a palavra de Deus no versículo 2, no qual lemos, que havia ali, próximo à porta das ovelhas. Porta das ovelhas tinha este nome, amada igreja, porque ali em Jerusalém, justamente nesta porta, era um local onde se passava as ovelhas para que pudessem ser examinadas por um veterinário. Diz a história que ali naquela porta, que não era tão grande, simplesmente passava uma ovelha de cada vez naquela porta. Ali ficava um veterinário para que viesse analisar o pelo, a lã daquela ovelha. E tendo então aquela ovelha a sua lã suja ou com alguma doença, não entrava por aquela porta. Era retirada dali para trás, mas a ovelha que tinha a sua lã branca, pura, então adentrava após aquela porta e era separada em sacrifício. Simplesmente para que os irmãos entendam o porquê do nome desta porta, porta das ovelhas. E diz a palavra de Deus que próximo então àquela porta havia um tanque chamado Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Apesar de ter este nome, amada igreja, nós vamos ver no decorrer deste texto que por mais que tinha esse nome, casa de misericórdia, ali não havia tanta misericórdia em meio àquele povo que ali convivia. Vai dizer a palavra de Deus que ali naquele tanque havia multidões de paralíticos, de coxos, havia vários enfermos ali esperando por um milagre. Diz a palavra de Deus que ali havia cegos, paralíticos, coxos, com vários tipos de doença. Só não havia ali aqueles que tinham a enfermidade da lepra, né? Porque para isso havia um lugar separado. A igreja bem conhece que para quem padecia da lepra havia o leprosário, que a pessoa era separada e que não podia conviver entre os demais. Mas diz a palavra de Deus então que aqui próximo a esse tanque, próximo a estas águas, havia esta multidão de enfermos. E a palavra continua dizendo que havia ali um homem que há 38 anos padecia desta enfermidade. Era ele um paralítico. E durante 38 anos ele esperava naquele lugar para receber a cura, para receber o milagre para a sua vida. Amada igreja,
Sempre que eu ouvia a respeito dessa pregação, eu começava a meditar. Mas como pode um homem esperar 38 anos em um mesmo lugar? Acreditava eu que o anjo descia sobre aquelas águas, quem sabe 2 vezes por dia. Quem sabe aquele anjo descia 1 vez por semana, já era bom, 1 vez por mês. Quem sabe assim, e aquele homem não recebia o milagre. Mas através da pesquisa, do estudo que fiz a respeito da história daquele lugar, você pode estar vendo isso no livro Viagem à Terra Santa. Muito bom. E ali então eu descobri que o anjo descia sobre aquelas águas, irmão Edmar, apenas 1 vez ao ano. Apenas 1 vez por ano era que aquele anjo descia e agitava aquelas águas, e aquele que entrasse naquela água após o agitar, seria curado da sua enfermidade. Ou seja, 38 vezes aquele homem ali esperando, 38 anos, apenas 38 vezes ele viu aquele anjo descer e agitar aquelas águas, e ele não conseguiu o milagre para a sua vida. Amada igreja, quando eu começo a meditar na profundidade desse texto, 38 anos é uma vida. E esta vida para aquele homem ficou perdida 38 anos naquele lugar. Aquele mesmo ambiente, esperando que alguém pudesse ter misericórdia da sua vida ali. E pudesse estar colocando ele naquele tanque. E pudesse estar colocando ele após o anjo descer e agitar aquelas águas. Mas eu começo a meditar então a respeito deste homem e começo a meditar nas nossas vidas. 38 anos aquele homem a poucos metros da sua bênção. A poucos metros de receber o seu milagre, a sua cura, e não conseguia alcançar aquele milagre. Eu quero dizer para você, meu irmão, que aqui está nesta noite, eu não sei o que você tem passado, qual o problema que você tem enfrentado. Eu não sei quantos anos você tem buscado no Senhor uma bênção, um milagre, uma vitória para a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, que às vezes você pode estar tão próximo do milagre, mas você tem parado, tem estagnado na tua vida, assim como este homem nesse texto, a poucos metros daquele lugar, e não consegue alcançar a tua vitória. Eu começava a meditar, mas por que este homem não ficava então ali próximo àquele tanque? Se as águas eram aqui, por que não ficava bem ao lado, deitado? Quando as águas fossem agitadas, simplesmente rolasse e caísse naquela água e recebia a cura. Irmãos, mas não é diferente na história deste homem como nos dias de hoje. Sabe por que muitas vezes não recebemos o milagre na nossa vida? Sabe por que muitas vezes não conseguimos ser abençoados pelo nosso Deus? Porque às vezes as próprias consequências da nossa vida, da sociedade em que vivemos, nos impede de chegar àquele lugar em que o Senhor está nos esperando, e você vai ver isso. Algo que eu descobri que você talvez não saiba também, eu não sabia. E a história vai dizer que ali próximo àqueles tanques, tinha algo que como arquibancadas, como escadarias. E a história vai dizer que aqueles degraus mais próximos do tanque eram reservados para aqueles que tinham dinheiro. Aqueles lugares mais próximos do tanque eram reservados para quem tinha uma posição em meio à sociedade mais elevada. Ou seja, quem tinha dinheiro, quem tinha uma situação financeira melhor, poderia receber o milagre primeiro. Quem tinha uma situação financeira melhor do que o outro, adiantava o seu milagre. Ou seja, quem não tinha dinheiro ia lá para o último lugar da
esperando a misericórdia que alguém tivesse, de pegar e colocar ali nas águas, mas isso não acontecia, porque não existia amor também ali naquele lugar. Eu começo a observar a discriminação que já existia mesmo nesse tempo. E eu começo a meditar então, e vendo aqueles homens enfermos, todos ali esperando o mover das águas. E diz aí na história que até aqueles que tinham dinheiro levavam ali o seu ente querido que tinha padecido a enfermidade, colocava mais próximo, pagava um valor e até pagava alguém para que ficasse ali de plantão a favor daquele homem, para que quando as águas agitassem, pegasse aquele homem e jogasse nas águas. Isso é a história que diz, igreja, a Bíblia não diz, por favor, entenda. E se você estudar a respeito dessa história, você vai aprender a mesma coisa. Então, irmãos, eu começo a meditar a respeito da situação daquele homem que lá estava em cima daquela arquibancada, que não tinha dinheiro, que não tinha ninguém por ele, que não tinha ninguém que pudesse subir até lá em cima e pegar ele e colocar dentro daquelas águas quando a água era agitada. Não, quem tinha dinheiro, quem tinha uma situação financeira melhor, recebia o milagre quando as águas eram agitadas. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, que me alegra muito em servir o meu Jesus. Porque quando Jesus tem compromisso com alguém, quando Jesus decreta em favorecer na tua vida um milagre, uma bênção, Ele não quer saber se você tem situação financeira melhor do que a de alguém. Ele não quer saber se você tem amigos em meio à sociedade que olha por você. Ele não quer saber se a tua família olhou por você pelo teu problema, pela tua enfermidade ou pelo aquilo que você tem buscado na presença do Senhor. Quando Jesus quer fazer um milagre na sua vida, Ele chega até você e decreta a vitória. Ele vem pessoalmente e nos entrega a bênção que tanto esperamos. Aleluia. Eu começo então a ver o Senhor Jesus entrando ali em meio àquele ambiente. E agora ele vai entrando, e ali está aquela multidão de enfermos, e pessoas que ali ficavam em volta daqueles enfermos. Diz que até havia ali apostadores de milagre, pessoas que apostavam entre si em favor de um. Eu aposto que aquele ali vai receber o milagre na próxima vez que o anjo descer, o outro não. Eu creio que ele está mais próximo. Tem alguém que vai jogar ele quando as águas foram agitadas. Ali tinha esse tipo de pessoas. E quando Jesus vai entrando, então, aquele meio, eu começo a ver Jesus subindo. Eles não sabiam quem era o Jesus Nazareno. E quem sabe eles começam a dizer: ei, aonde você vai? Aonde você vai subindo, rapaz? Aqui estão os enfermos, aqui estão os que têm dinheiro. Lá em cima só estão os miseráveis, os desprezíveis, que estão jogados lá em cima, quem sabe até a morte. E Jesus não quer saber de nada, Ele não pergunta nada, Ele vai subindo. E diz a palavra de Deus então que Ele chega próximo àquele homem. Ele olha para aquele homem ali deitado e pergunta para aquele homem: tu queres ficar são? Olha a pergunta que Jesus faz ao enfermo: queres ficar são? Amada igreja, o Senhor Jesus, quando Ele quer nos entregar o milagre, Ele não importa com quem está apontando o dedo para a nossa vida e dizendo que nós não vamos conseguir. Ele não quer saber se tem alguém apontando o dedo e dizendo que somos derrotados. Quando Jesus quer entregar a cada um de nós a vitória, Ele chega até a nossa presença. Hoje é o dia de você receber o milagre. Hoje é o dia de você receber a vitória. Aleluia. E diz a palavra de Deus então que Jesus pergunta àquele homem: tu queres ficar são? Tu queres ser curado? E diz a palavra de Deus então que aquele homem responde: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque nas águas.
não tenho ninguém por mim, ele dizia. A minha família me abandonou. Aqueles por quem eu esperava algo me abandonou, me colocou neste lugar. Os amigos que eu tinha nem sequer vêm me visitar. Me colocaram aqui e deixaram a mercê do próprio destino. E eu não consigo me arrastar até lá. Quando penso em ir, quando começo a ir, alguém já entrou no meu lugar e já é tarde. Amada igreja, quantas vezes estamos tão próximos de receber a vitória, e às vezes desistimos porque alguém foi vitorioso antes de nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o milagre que o Senhor tem para as nossas vidas, ninguém toma. Aquilo que o Senhor preparou para mim, para você, ninguém toma, não é de ninguém. Se alguém foi abençoado, se alguém foi vitorioso, você também será. Mas não pare, siga em frente, levante a cabeça e espere no Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Ao contrário, irmãos, daquele paralítico, lá de Cafarnaum, os irmãos também bem conhecem a história no livro de Marcos, capítulo 2, se não me engano. Aquele paralítico que, quando o Senhor estava ali dentro da casa, uma multidão em volta da casa, eles não conseguiam chegar até a presença do Senhor. Ele tinha amigos, tinha 4 amigos que ele estava com ele, subiu no telhado, arrancou o telhado e desceu aquele paralítico para que o Senhor o curasse. Ao contrário desse paralítico, o paralítico de Betesda, ele não tinha ninguém por ele. Ele não tinha ninguém que pudesse olhar para a sua causa. Mas é que eu começo a observar na palavra de Deus. E quando Jesus então pergunta àquele homem: tu queres ficar são? Tu queres ser curado? Ele então responde: eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém que me lance nas águas para que eu seja curado. O Senhor Jesus então diz: levanta-te e toma a tua cama e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Irmãos, eu vejo agora este homem, diz a palavra de Deus, que ele levanta, pega a tua cama e sai em disparada. Mas aqui às vezes eu quero meditar mais um pouco nesse texto. Este homem nem sequer se lembrou de perguntar quem era aquele que o curava. Diz a palavra de Deus que tão somente ele pega e sai correndo. Alguns que estavam ali fora, ele pergunta e diz: ei, hoje é sábado, não pode carregar a tua cama. Ele diz: não, aquele que me curou, ele mesmo diz: toma a tua cama e anda. E quando perguntaram: mas quem te disse isso? Ele não sabia. Agora eu vejo, irmão, o desejo tão grande que este homem tinha de receber o milagre. Mas uma coisa eu vejo nesse texto, como muitos têm vivido nos dias de hoje. Muitos de nós têm pensado simplesmente no eu. Quem sabe aquele homem se achava necessitado de receber aquele milagre. Ele se achava necessitado de receber aquela cura. Porque quando o Senhor faz o milagre, ele simplesmente quis sair daquele lugar. Simplesmente quis deixar aqueles que ali estavam e seguir a sua vida. Nem sequer se lembrou de perguntar: mas quem és tu? Que lembraste de mim? Quem és tu? Que olhaste para mim? Mas eu começo a observar na palavra de Deus então que aquele homem, eu creio que após essa pergunta que é feita a ele: quem é este? Quem sabe ele reflete consigo: eu tenho que procurar este homem. Eu tenho que procurar este homem para agradecer este homem porque ele fez por mim. Quantas pessoas têm recebido o milagre do Senhor e têm se esquecido do seu Deus?
Assim como aqueles 10 leprosos que receberam a cura, apenas um voltou para agradecer a Deus, outros foram embora, seguir as suas vidas. Assim temos vivido nos dias de hoje. Quantas pessoas vêm para a casa de Deus simplesmente querendo receber um milagre. Como diz o ditado, só vem a nós, ao reino de Deus nada. Ninguém quer ter um compromisso verdadeiro com o Senhor em servir e fazer a tua vontade, simplesmente em ser abençoado pelo nosso Deus. Agora, uma coisa que me chama a atenção e que me fez meditar bastante é o que o Senhor faz nas nossas vidas muitas vezes. Eu me perguntei, mas por que o Senhor manda este homem tomar a tua cama e seguir em frente? Se o que ele tanto queria era largar aquela cama, era deixar tudo aquilo e seguir uma nova vida. O Senhor disse, não, levanta, toma a tua cama e anda. Sabe por que o Senhor disse isso? Porque muitas vezes nós nos exaltamos. Com certeza este homem, ao momento em que alguém lhe perguntara, ou até mesmo antes de que alguém lhe perguntara o que tinha ali acontecido, porque muitos conheciam a história daquele homem, quem sabe poderia apresentar para eles, ei, olha eu aqui, eu consegui, eu estou andando, eu estou curado, vocês disseram que eu não ia conseguir, mas olha eu aqui. Muitas vezes agimos desta forma, irmãos, sempre colocando o eu em primeiro lugar. Esquece de que foi Deus quem nos fez tudo isso, como diz o salmista. Esquece de que foi Deus quem nos tirou de onde vivíamos e nos colocou onde estamos. É por isso que o Senhor diz, leva a tua cama consigo. É porque quando pensarmos em nos exaltarmos, nós vamos olhar para a nossa cama e vamos lembrar de onde saímos, de onde estávamos, e vamos dar glória a Deus e dizer, foi o Senhor que me tirou daí. Foi o Senhor que me tirou deste lugar em que eu vivia. E antes de nos exaltarmos, vamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas pelo milagre recebido. Aleluia. Amada igreja, esta é a mensagem que o Senhor colocou no coração para que pudesse estar trazendo a igreja nesta noite. E que nós possamos buscar a presença do Senhor. Que nós possamos estar andando cada vez mais em compromisso com a vontade de Deus. Nós vemos ainda no versículo de número 15 que aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era quem o curara. Após ele ir ao templo, encontrou com Jesus ali no templo. Então diz a palavra de Deus que Jesus olha para ele e diz, vejo que já estás sã. Agora não peques mais, para que não aconteça algo pior. Agora a transformação na vida deste homem. Agora ele quer anunciar para todos quem era o Jesus que o curava. Ele queria agora anunciar para todos aquele que o fizeram milagre na tua vida. Amada igreja, não importa de que forma, o milagre tem chegado na tua vida. Não importa de que forma o Senhor tem te alcançado para te entregar o milagre. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Não espere que Betesda venha até você, ou que a misericórdia de alguém venha até você. Não espere que alguém, como lá em Cafarnaum, te carregue e leve até a presença do Senhor, porque talvez eles não virão. Nos dias que estamos vivendo, não tem mais isso. Já não vemos mais alguém se importando com alguém. Não espere, mas espere no Senhor, confie no Senhor, porque Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Ele é o único que pode nos dar a solução, a cura, a libertação e, melhor ainda, a nossa salvação. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos mais e mais. Que o Espírito Santo de Deus continue nos abençoando e falando aos nossos corações. Amém.